Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, dia de São José, por isso hoje nós teremos primeira e segunda leitura além do Evangelho. Então, com grande alegria e coração festivo, celebramos a caridade, a justiça e a pureza na pessoa de São José, esposo da Virgem Mãe e padroeiro da nossa igreja. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4 e 5, depois o versículo 12 e 14, depois o versículo 12 a 14, depois o versículo 16. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4 e 5, depois o versículo 12 a 14 e depois o versículo 16. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor: Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o teu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e o seu trono será firme para sempre. Então, nessa primeira leitura, Deus dirige essa palavra a Natã, dizendo, ele diz a Natã: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor: Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a tua realeza. Então, que aqui, a gente vê, que Davi, edifica um templo ao Senhor, Então, que nós possamos também, sempre cada vez mais, dar louvores e glórias a Deus, Que a gente sempre possa louvá-lo e glorificá-lo por todas as maravilhas que Ele faz por nós, Por todas as coisas que Ele faz conosco. Então, que nós realmente possamos sempre agradecer, e sempre colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 4, versículo 13, depois o versículo 16 a 18, e depois o versículo 22. Romanos, capítulo 4, versículo 13, depois o versículo 16 a 18, depois o versículo 22. Irmãos, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente ao que é da lei, mas também ao que é da fé de Abraão, que é pai de todos nós. Como está escrito: Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança de que seria, o qual em esperança contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: Assim será a tua posteridade. Pelo que isto lhe foi também imputado como justiça. Então, aqui nessa segunda leitura, mostra pra gente, a justificação pela fé em Jesus Cristo, Então, aqui, São Paulo fala aqui na carta aos Romanos, que a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei,
quanto para que se apoie somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós, né? Então, contra toda humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Então, né, como eu falei para vocês, falei para vocês um tempo atrás, Deus fez uma aliança com Abraão no Antigo Testamento, e essa aliança, Jesus faz uma nova aliança conosco, né? Quando ele morre na cruz e ressuscita no terceiro dia. Então, Deus fez uma nova aliança conosco, né, entregando o seu Filho, né, para salvar a humanidade, né, e Cristo ressuscita no terceiro dia, né? Então, que nós possamos sempre louvar e agradecer a Deus, né, por sempre estar conosco, né, e por sempre, né, querer o melhor para nós, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 1, versículo 16 a 18, depois o versículo 21 a 24. Mateus, capítulo 1, versículo 16 a 18, depois o versículo 21 a 24. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se de ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o teu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Então, José aqui no Novo Testamento é apresentado em poucas e breves narrativas. É um personagem que em nenhum texto diz uma palavra sequer, porém o que se diz dele é de profundidade marcante e maravilhosa. Então, no Evangelho de Mateus, que eu acabei de ler, ele é chamado de justo, uma pessoa de Deus. Então, José realiza em silêncio toda a vontade de Deus. As decisões de José dependiam sempre da palavra de Deus. A sua justiça não era mera observação à lei de Moisés. Sempre depois das revelações angélicas transmitidas em sonho, José punha-se a cumprir a ordem divina. Então, no Evangelho da infância segundo Mateus, é dito por 4 vezes que José, acordando do sonho, fez como o Senhor lhe havia ordenado. Então, em Mateus capítulo 1, versículo 29, né? Quando o anjo fala para ele que ele pode sim receber, né, a Maria, que ele não deve temer receber a Maria como esposa. E depois, no capítulo 2, versículo 14, depois do versículo 21 a 22, que é justamente, né, quando eles voltam, né, para o Egito. Aliás, quando eles voltam, né, para a sua casa, né, quando eles estavam no Egito, né, e voltam aqui, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Então, morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito, né? Então, eles estão no Egito, né? E aí um anjo aparece em sonho para José, pedindo para que eles, né, saiam
daquele lugar, né? Saiam do Egito, né? E aí que eles podem sair do Egito, né? Porque Herodes já estava morto, né? E que não havia mais perigo, né? E aí, né, José levantou, né, tomou a Jesus e a Maria, né, e foi para a terra de Israel. Então, a sua justiça é vivência da obediência a Deus, confiando totalmente aos planos divinos. Então, basta o evangelho de hoje para se observar as virtudes de José, virtudes modelares para os cristãos, discípulos de Jesus. Então, José é o patriarca justo, descendente de Davi, obediente às ordens de Deus, zeloso, acolhedor ao próximo. Então, que nós realmente também possamos seguir o exemplo dele, que nós realmente possamos sempre obedecer às ordens de Deus na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.